Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor. Que bênção estarmos aqui de novo. E nós vamos continuar falando da graça de Deus. Tem sido dias muito empolgantes. Tem dia que eu termino aqui de gravar e eu continuo porque, meu Deus, o Senhor tem sido real, manifestado sua presença. E creio que assim seja contigo também, que assim que termine essa gravação, você tem ainda dificuldade para parar, para deixar sua vida seguir, o seu dia seguir. E espero que você esteja sendo abençoado. Você que me ouve aí no seu carro, seu motorista de aplicativo, quando termina o devocional, ora em línguas, deixa fluir o Espírito Santo. Se vier as lágrimas, deixa ela rolar, para a glória de Deus, amém? Nós vamos continuar falando da graça de Deus e eu quero falar das dimensões do amor de Deus com você. Efésios capítulo 3, verso 17 até o 19, vai mostrar isso para nós, tá bom? Vamos ler? Efésios 3, do 17 ao 19, diz assim: E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém. Glória a Deus. A revelação mais importante do universo é que Deus nos ama. Nós somos objetos da graça de Deus. Você é grandemente favorecido, ricamente abençoado, poderosamente agraciado. Frequentemente ouvimos falar a respeito de graça, mas quase nunca nos dão uma definição do que seja essa palavra. É muito mais do que receber algo grátis, sem preço. É participar da herança de Cristo e da glória do próprio Deus. E isso sem ter merecimento algum. Deus não foi teórico ou cheio de retórica vazia quando decidiu expressar seu amor por nós. Não, foi meramente romântico, nos recitando uma bela poesia, mas ele foi completamente, extremamente prático. Deus demonstrou completamente que seu amor por nós nada é mais importante do que sentir-se amado por Deus. Nós temos que ter duas grandes definições da graça. Primeira, eu tenho que me sentir amado. Não comece tentando amar a Deus. Comece descobrindo o quanto você é amado. Segunda coisa, não é com base no que eu falo. Eu estou na graça. Eu vivo pela graça. Não, é as demonstrações da graça que explodem de mim. Então não atenta porque as pessoas falam de quanto elas estão na graça. Atenta porque elas fazem. Ela diz que está na graça. Ela vive no pecado. Está na graça? Veja, se é uma pessoa nova, convertida, que está chegando agora, pode até ser. Ela provavelmente está muito em crise. Mas uma pessoa velha, calejada, já há muitos anos na igreja, vivendo no pecado e usando esse argumento de que está na graça só para ficar no pecado, então você já sabe de tudo. Então, a questão da graça é aquilo que eu sei que sou amado, mas aquilo que explode, as reações graciosas que saem de mim. Então, coisas boas acontecem com quem se sente amado por Deus. Por quê? Porque ele demonstrou seu amor enviando Jesus sobre nós. Jesus Cristo é a expressão do amor de Deus. Houve um dia que Jesus se fez gente. Ele, Jesus, é a expressão de Deus. Portanto, é a exata expressão do amor do Pai. Aleluia! Glória a Deus!
E nós precisamos, então, orar para receber a revelação desse amor. E Paulo está falando isso nesses textos que nós lemos, que o amor de Deus ele tem uma largura, um comprimento, uma altura e a profundidade. Veja, são 4 coisas: largura, comprimento, altura e profundidade. Então nós vamos ver essas 4 coisas, claro, em 4 dias, porque nós não temos um tempo hábil para estar falando disso tudo hoje. E o nosso devocional é assim mesmo, mastigando aos poucos. Isso aqui é para a gente ruminar, amém? Então, somente podemos ser tomados de toda a plenitude de Deus quando nós conhecemos o seu amor. E esse amor que ele nos amou. Então, passo número 1 da questão da graça de Deus é esse. É o tanto que você sabe que você é amado. Porque quando eu falo daquilo que explode, que flui de você, isso é consequência de saber que é amado. Então, só existe um passo. Passo número 1. Quando eu falo dessa questão número 2, é porque você não pode entrar em confusão com pessoas que estão vivendo erradamente, falando que está na graça. Sua base não são pessoas. Sua base é o próprio Senhor Jesus. É a Bíblia e o próprio Senhor Jesus e aquilo que vai fluir em você. Então nós precisamos conhecer essas dimensões deste amor, que é o comprimento, a altura, a largura, a profundidade, e nós temos que meditar em cada um deles. Vamos lá? Primeiro, a largura. O amor de Deus é largo. Sabe por que o amor de Deus é largo? Porque ele atinge todas as pessoas, indistintivamente. O amor de Deus é na direção de todos, desde aquele que parece ser o mais bonzinho até aquele que é tido como o mais perverso de todos. Então é fácil acreditar que Deus ama os bonzinhos, mas é um desafio crer que mesmo o mais perverso dos homens é o alvo do amor de Deus. Então, Deus ama as pessoas, mas aí você pensa, mas o Bin Laden ele odeia, sabe? Porque você acha que é um homem de guerra, terrorista, que matou muitas pessoas. Então houve uma mulher que foi membro da nossa igreja anos atrás e ela partiu para o Senhor, mas ainda hoje a sua vida é uma grande fonte de inspiração, que abundou, de onde abundou o pecado, superabundou a graça. Certo dia, eu fui chamado para ministrar na penitenciária de nossa cidade, e depois de pregar na ala masculina, os irmãos me convidaram e disse para que eu pregasse também na área feminina, das mulheres, pois lá havia uma pessoa que eu precisava conhecer. Então nós começamos a reunião e eu logo percebi que havia uma mulher que ficava sempre isolada das demais. Ela não se misturava e estava sempre sozinha num canto. Era uma negra alta, bem forte e bastante séria. Tinha um semblante muito severo, mas parecia estar bem atormentada. Naquele dia eu falei do amor de Deus, o quanto Deus amava cada uma delas, e ao final fiz um apelo. Quase todas vieram à frente, exceto aquela mulher. E em seguida, os irmãos trouxeram ela para que eu orasse com ela. E eu questionei porque ela não tinha vindo orar junto com as outras. E disseram que era assim mesmo que funcionava na cadeia. Ela não podia ficar junto das demais. Tinha que permanecer sozinha porque seu crime era pior que o das outras. Eu chamei aquela mulher e perguntei se ela queria confessar Jesus como o Senhor da sua vida, e também perguntei: você crê que Jesus lava todos os seus pecados? Nesse momento ela começou a chorar compulsivamente, o seu rosto brilhava de tantas lágrimas que caíam, e ela repetia sem parar: eu creio, eu creio, eu creio. Diante disso eu lhe disse: então eu posso afirmar que todos os seus pecados estão perdoados. Naquele momento a pessoa que me convidou me olhou profundamente e perguntou: pastor, você sabe com quem está falando? Você sabe quem é esta mulher? Contaram-me que se tratava de uma grande feiticeira que anos atrás tinha sido presa, condenada junto a um grupo de feiticeiros no interior de Goiás. A coisa toda era
aterradora e monstruosa. Eles sequestravam crianças de 7 anos, matavam, comiam os corações num ritual de satanismo. A história era repulsiva, revoltante. Depois de julgada num ginásio de esportes diante da população da cidade, ela foi condenada a muitos anos de prisão. E depois de dizer isso, aquela mulher ficou me olhando fixamente. Então estava ansiosa para ouvir minha opinião. Será que depois de saber tudo isso eu manteria a afirmação de que seus pecados estavam perdoados? Eu olhei para ela e, movido pelo Espírito Santo, eu reafirmei o que eu disse. O que Jesus fez na cruz é maior do que o que você fez. O sacrifício dele na cruz foi maior do que o seu pecado. E se você hoje crê com o seu coração e confessar com a boca que esse sacrifício que foi feito é maior e ele pode salvar e pode perdoar. Então aquela mulher não podia ficar junto das outras porque as outras presidiárias se achavam mais santas que ela, se achavam melhores e mais justas. Eu posso dizer que era a pior pecadora que eu já tinha conhecido. Jamais conheci alguém capaz de fazer algo tão hediondo. Mas ela converteu, ela creu. E ela teve a sua natureza mudada, acredite. Depois disso, ela estava presente em todos os cultos no presídio e passou a dizer que era membro da nossa igreja. Muitos anos depois, ela entrou para o regime semiaberto, no qual o presidiário fica solto durante o dia e vai dormir à noite na cadeia. Ela não podia participar de nossos cultos noturnos, mas logo ela se envolveu em uma célula e certo dia ela me perguntou se podia testemunhar a respeito da sua história. E eu disse, não repita a sua história, nem para você mesma. Sabe? Esquece a sua história. Sua história foi encerrada naquele dia que você confessou. Você não tem mais passado. Seu passado foi apagado. Algumas pessoas vão conseguir participar de um culto do lado de alguém que fez aquelas coisas? Sim, outras não. Elas podem achar que você não mudou ainda. Você continua mesmo. A igreja sustentou ela por muito tempo, pois ninguém dava emprego para ela, nem mesmo aceitava ela por perto. Tinha medo dela. Alguns tempos depois, ela faleceu, mas estava completamente firme na fé e na vida da igreja. Se você for para o céu, vai encontrar ela lá, porque ela foi lavada pelo sangue de Jesus. Eu duvido que você algum dia cometa um pecado que chegue perto do que ela fez. Se existe uma Olimpíadas de pecadores, aquela mulher certamente correria na medalha de ouro. Se Deus perdoou aquela mulher, perdoa você também. Se o amor de Deus foi grande o suficiente para perdoar e transformar aquela mulher, ele perdoa você. Isso é graça. E eu sei que graça sempre parece ilógica, absurda. Mas o amor de Deus é maior do que a lógica. Qualquer um pode ser mudado. O amor de Deus é largo o suficiente para alcançar todos. Sabe? Essa história não é minha necessariamente como pastor. É do pastor Aloísio, lá de Goiás. Mas olha que coisa tremenda. A salvação não está atrelada a um tipo de pessoa ou ao que essa pessoa faz. A salvação está atrelada a Deus e ao que Ele transforma interiormente uma pessoa. Quando eu chegar no céu, eu vou querer fazer questão de conhecer essa irmã, de dar um abraço nela e de falar, ainda bem que você veio para este lugar. Pastor, você não pensa em tudo que ela fez? Penso. E acho que deveriam ser muitas chicotadas, cusparadas, pedradas na cabeça, lanças ultrapassando ela. Mas sabe o que acontece? Tudo isso aconteceu, só que não nela, no Senhor Jesus. Ele pagou o pecado dela até o último. Pagou o meu também. Pagou o seu também.
E se Ele está dando de graça a salvação, glória a Deus para quem aceita. E então, louvado seja Deus, que Ele nos salvou. Que essa graça é larga. O apóstolo Paulo fala que é largo, muito largo. Cabe todos nós. Por isso, no nome de Jesus, que essa graça alcance você, toda a sua família, porque ela é larga. Amém. Até amanhã. Fique na paz. Que Deus o abençoe.